Olá pessoal, engenheiro Fábio da empresa Fast Consultoria, e no Dica da Semana de hoje estaremos falando sobre a norma regulamentadora de número 16, que trata sobre o adicional de periculosidade. No vídeo anterior nós falamos sobre o adicional de insalubridade, que pode gerar um dano à saúde do trabalhador. O conceito de periculosidade, ele representa um risco à vida do trabalhador. E da mesma forma, existe a obrigatoriedade legal de caracterizar, por meio de um laudo técnico, uma condição perigosa no ambiente de trabalho. A legislação define duas funções que podem elaborar um laudo técnico de periculosidade, que seria um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho. Somente essas duas profissões podem atestar uma condição perigosa no ambiente de trabalho. A NR16 determina que o exercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de um adicional de 30% incidente sobre o salário. Então nós vimos que no caso da insalubridade seria 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Na periculosidade, seria 30% sobre o salário base, sem acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa. Isso é o que determina a norma regulamentadora de número 16. Um outro aspecto que pode ser observado é que o empregado, ele poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido. Então, eu posso ter uma condição no ambiente de trabalho que esse funcionário ele está exposto a uma condição insalubre e tem o direito de receber a insalubridade. Vamos pegar, por exemplo, uma condição de um trabalhador que tem a exposição a agentes biológicos no processo de coleta e industrialização do lixo urbano, e esse mesmo trabalhador ele ingressa num galpão com uma grande quantidade de produtos inflamáveis. Vamos pegar um exemplo aí de uma prefeitura. Então ele poderia eventualmente receber a insalubridade por meio de um laudo e também a periculosidade. Só que o que a NR16 determina? Que ele tem que optar. Uma outra questão de fundamental importância que muitas vezes os profissionais deixam passar despercebido é o artigo 193 da CLT, que define que as condições, as atividades ou operações perigosas na forma de regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, então tem que estar previsto em uma norma regulamentadora, no caso da NR16, que por sua natureza ou métodos de trabalho impliquem risco acentuado. Então tem que ser um risco acentuado e em virtude de exposição permanente. São esses dois aspectos que precisam ser observados para caracterizar uma condição perigosa: risco acentuado e exposição permanente. Eu posso ter um frasco de álcool para higienização ali do posto de trabalho e até mesmo das mãos do trabalhador. Mas isso é um risco acentuado? Então é isso que o engenheiro ou o médico que for fazer a avaliação, ele tem que levar em consideração. E a exposição também. E aí na NR16 existem anexos, assim como acontece lá na NR15, na NR16, também existem anexos que vão tratar sobre algumas condições perigosas. Então pode ter uma exposição dos trabalhadores a materiais explosivos, aí tem que avaliar o quadro sobre explosivos, que envolve a caracterização da área de risco, inflamáveis, e aí também precisamos avaliar a quantidade de produtos inflamáveis, devemos avaliar a questão de ponto de fulgor, vigilância patrimonial. Esse anexo ele tem que ser trabalhado com muita cautela, então não é todo vigilante, tá? Tem as especificações da NR16, exposição à energia elétrica e também a elementos radioativos.
Então, por isso que é de fundamental importância contratar um profissional legalmente habilitado para inspecionar o ambiente de trabalho e caracterizar, né, não só a questão da insalubridade, mas também a periculosidade, por meio de um laudo técnico atestando essa condição.